FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. Bom, hoje nós temos uma história muito legal, né? Eu sabia que a gente fazia roupa sob medida, mas agora você consegue fazer peças sob medida em várias áreas. Na medicina você produz próteses, você produz guias, mas a engenharia está começando e utilizando amplamente isso. Bom, quem vai contar essa história do uso de impressão 3D e de como se monta uma empresa, como se vende uma ideia, como se aprimora um processo, é o Valmir Fleischmann. O Valmir Fleischmann é um engenheiro jovem que montou uma empresa que ficou capaz de produzir soluções muito interessantes para a confecção de peças e testar a sua eficiência. Mas eu não entendo nada disso, mas quem vai falar é esse moço que é muito sabido pela conversa que nós tivemos antes e você vai se impressionar com ele. Olá, professor Saldiva, obrigado aí pelo convite também da FAPESP, né, de a gente poder estar aqui conversando sobre esse assunto. Para mim é uma satisfação, na verdade, estar aqui, né, nesse mesmo auditório que há mais ou menos um mês e meio a gente voltou para receber a premiação de um novo PIP, né? Para quem não conhece, PIP é a Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa, e a gente teve aqui para ter a segunda premiação, né, que seria o segundo projeto aprovado. E é uma situação que para nós, empresa pequena, faz muito sentido. A pesquisa no Brasil, eu sou suspeito de falar da FAPESP, né? Eu sou um garoto propaganda da FAPESP, porque eu acho que atividades como o PIP, como o temático, né, que já foi discutido aqui hoje, são essenciais para sustentar a pesquisa nas pequenas empresas. Então é uma grande satisfação realmente estar aqui hoje e poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então, como é que você enveredou por esse caminho? Como é que você desenha? O que você está fazendo, a tua empresa produz, que soluções que ela ofereceu e como é que você chegou a essa ideia? E também, talvez, você encontrou, como é que foi essa decisão de sair da linha do convencional da engenharia e pular num trampolim que você não sabia se tinha a água na piscina? Começamos lá atrás, sempre trabalhando nessa área de engenharia, para o público entender o que a gente faz. Na verdade, a gente trabalha com simulação de produto. O que é simular um produto? Por exemplo, né, se você vai produzir um componente, seja da indústria automotiva, né, existe um projeto, né, existe um desenho, existe um material que é produzido o componente e depois ele vai colocar no veículo e tem um funcionamento, né? Muitas vezes você precisa saber se ele vai ter algum problema até mesmo antes de produzir, né? Se ele vai ter um problema de vibração, de quebra, né? E o que a gente faz, na verdade, é trazer o funcionamento daquele dispositivo para o computador, como se fosse um laboratório virtual. Então a gente testa todo o cenário, né? E comprovada a eficiência, a gente passa para a empresa, né? Seja por uma venda de software, seja por uma consultoria, que aquele sistema ele vai funcionar. A empresa vai lá e produz e confirma que está tudo certo, as correlações são muito boas, né? E o que aconteceu conosco é que a gente sempre representou alguns pacotes vindo de fora, os alemães, os americanos, de softwares dessa área, né? Existe uma área muito nobre da engenharia, né, que é a área de otimização de estruturas, que hoje é um foco muito importante, porque se fala em eficiência energética, veículos mais leves, estruturas mais eficientes, né? E a gente teve um parceiro alemão que, na verdade, teve uma aquisição e surgiu um pouco do nosso controle, e eles convidaram, inclusive, a gente a continuar com uma parceria, só de representação de software. A gente achava isso um pouco nobre, né? Aí nós falamos, não, vamos se reunir com o pessoal da USP, né, com alunos da USP, e a gente criou um software brasileiro, 100% brasileiro, chama Virtual Pixis, e ele faz otimização de estruturas. Basicamente, o que ele faz? Você coloca um bloco em cima de uma mesa, é como se o software viesse esculpindo o melhor formato para aquela geometria em função daquela aplicação que ela vai ter. Ou seja, vai ser uma geometria com peso mínimo, com um sistema totalmente um design inovativo e que funciona da melhor aplicação possível. Então é um sistema muito interessante e muito aplicável na engenharia de hoje, né? Então, a desenvolvimento, isso que é o nobre, né? Trazer para a contribuição no Brasil, na indústria brasileira, um software feito 100% no Brasil. E além disso, você pode pesquisar, você pode auxiliar outras empresas que são de inovação, que estão querendo desenvolver outras estruturas, a desenvolver isso tudo aqui e fazer um diálogo direto com as outras empresas. Quer dizer, não é uma questão de você ficar sempre pegando
uma solução externa, mas você pode, se eu entendi bem, e acho que todo mundo entendeu pela sua explicação, você pode prever o comportamento, não só desenhar, mas prever a performance disso em uso e testar inovações que vão reduzir, talvez aumentar a eficiência, reduzir peso, reduzir consumo energético, uma série de outras coisas. E você teve essa ideia de ser empreendedor, foi na faculdade ou seja, antes disso, como é que foi isso? Acho que o empreendedorismo nasce na pessoa desde muito cedo, né? O meu pai sempre foi empreendedor, mas na área de serviços, né? E o empreendedor, eu digo assim, que ele é um sujeito meio desconfortável com as coisas. Ele nunca aceita nada de bate-pronto, né? Daquilo que é apresentado para ele, né? Meu colega que é sócio também, o Leandro, ele tem um perfil muito semelhante, né? E a gente, mesmo trabalhar um bom tempo como funcionário, a gente percebeu que tinha muitas coisas que poderiam ser feitas melhores, né? Aí a gente acabou optando pelo fato de iniciar uma empresa, né? E criar tecnologia. Nossa, a gente fica muito feliz de estar se envolvendo em projetos, por exemplo, agora se fala muito em eletrificação de veículos, né, que a gente está participando, várias patentes de empresas que a gente pode contribuir também. Então, acho que assim, o negócio ele é muito mais do que o próprio valor financeiro que ele agrega, mas poder ter uma empresa de alta tecnologia, desenvolver software e participar de projetos inovadores, isso é muito legal, que é a essência daquilo que corre no sangue do empreendedor, de criar, de inovar, de gerar emprego. Então, acho que o resultado financeiro é uma consequência de tudo isso. Quanto tempo tem essa empresa? Quanto vocês começaram? A empresa está em torno de 12 anos já no mercado, né? Nesse momento a gente tem buscado se aprimorar, né? Se fala muito, eu sei que o professor trabalha muito nessa área, né? De entender o que hoje o ambiente provoca no ser humano, né? A gente tem acompanhado muito lá fora do Brasil e está chegando o veículo elétrico, né? Já é uma realidade. O caminhão elétrico a gente provavelmente vai ter em 2020 aqui já no Brasil para veículos pequenos. E tem um detalhe muito importante, né? Porque assim, o caminhão elétrico, ele ganha muito peso em baterias, né? Automaticamente outros componentes do caminhão, você pega um componente de suspensão, outros sistemas, eles precisam ter estruturas mais leves, né? E aí que vem a nossa integração com a nossa tecnologia para essas situações, porque a gente vai buscar dar uma solução para esses players aí que vão começar a construir e como fazer peças mais leves, que funcionem da mesma maneira que o desenho original, mas que elas possam ter redução de peso. Eu tenho vários casos na minha empresa que eu poderia citar. Semana passada, um resultado que tivemos, a gente fez um trabalho que a estrutura ficou 10% mais resistente com 30% mais leve do que o desenho original. Valmir, esse software você falou que tem muita empresa local e você está ajudando o desenvolvimento de empresas brasileiras. Ele está sendo usado em algum lugar fora? Você tem pensando em instalá-lo em outras instituições? Sim, é uma coisa até importante, né? Porque esse é um dos grandes pontos da FAPESP para você poder exportar a tecnologia, né? Hoje o software é usado na China, com alguns clientes, é usado também nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu digo o principal hoje cliente é o MIT. Ele tem aplicado dentro de um laboratório. Inclusive é bacana porque eles compraram o nosso software comparando com outras soluções mundiais e optaram por usar o nosso. Então, ou seja, é uma tecnologia 100% brasileira sendo usada no melhor instituto de engenharia do mundo, né? E assim, a gente tem também representantes na China, representantes no México, então assim, para mostrar que o Brasil pode levar tecnologia para outros centros, inclusive centros de inovação e primeira linha mundial. Né? E aí vem um salário indireto, né? O salário da satisfação, né? Exatamente. O prazer de ter feito. E além disso, né, tem outras áreas, até para citar, o professor logo falou também da questão da área médica, né? Hoje, com a impressão 3D, é uma novidade na manufatura, né? Que é basicamente você pegar estruturas em plástico, polímero ou metais e você vai criando ela camada a camada. E isso te dá uma liberdade muito grande de desenho, né? Coisas que você não conseguiria fazer por outros processos, como fundição, injeção de polímeros, né? A impressão 3D te dá toda essa liberdade. E o nosso software complementa muito isso, porque ele é um software de desenho, de engenharia. Então ele cria a estrutura ótima que se você fosse passar por muitos processos, talvez não seria tão aplicável 100% do desenho como é. E a impressão 3D você faz exatamente como o software fez. Surgem, por exemplo, implantes de joelho, guias cirúrgicos. Já me interessei, porque meu joelho está sem. Né? E outros sistemas, né? A gente está participando de alguns projetos, inclusive de próteses ortognáticas, que são desenhadas especificamente para cada paciente. E a otimização ela entra como uma luva, porque ela vai pensar na melhor geometria para aquele paciente. Né? Isso é muito importante que ele está falando, porque as próteses, né, para reduzir
para acertar a mandíbula, ela atende não só crianças que nascem assim, e você tem que ir adaptando a prótese à medida que a idade vai crescendo, né? A criança vai crescendo, mas também tem muito trauma de face, que você tem, ou ressecção de tumores, que você tem que recompor, porque você pode, uma lesão de face penaliza muito a pessoa. E eu sou muito fascinado dessa ligação da medicina com a engenharia, né? Um outro exemplo de um outro projeto que a gente visualiza é a prótese de quadril, né? A prótese de quadril é um sistema bem interessante, porque normalmente está se mudando para imprimir em 3D e você cria aquele trabeculado na estrutura de metal, que é uma coisa fantástica, porque se você faz maciço, ele fica muito mais rígido. O professor deve recordar que enfraquece a região perto do osso. Quando você começa a controlar por um software de otimização a rigidez do implante, que seja próximo da rigidez do osso, você está num caso perfeito. E a otimização, aquilo que a gente faz, pode ajudar nisso também. E chegar num formato de prótese que tem exatamente a rigidez do osso, uma estrutura leve, resistente, eficiente. Então, assim, a contribuição é muito legal. Na parte da medicina é o que mais me satisfaz. Minha mãe tem problema de artrose no joelho. Eu falei, um dia ainda vou fazer uma prótese personalizada para você. O Dia das Mães, né? Você entrega, né? Em vez de entregar um pacote de bombom, você leva aqui. É uma prótese, né? É uma prótese. A ciência e a aplicação de métodos de alta tecnologia, ela pode levar diretamente, muito mais rapidamente do que a gente pensava, benefício para a população e criar, digamos, riqueza, empregos e, digamos, é um conceito que faz parte, eu diria até da soberania nacional. Vilmar, nós temos que acabar, mas olha, eu já gostei dessa história da prótese do joelho, eu já estou na fila, depois você primeiro dá para sua mãe, depois porque mãe é mãe, né? Se eu tivesse a sua idade, professor, ou antes disso, essa história da engenharia e medicina e desenvolvimento de sistemas teria me cativado muito. Bom, acho que o depoimento do Valmir, ele mostra muito claramente a importância da tecnologia, não só como um desenvolvimento científico puro, mas também a realização do fazer, do criar, de apresentar soluções práticas para benefício da população e do nosso país. Essa história ela pode ser vista de novo, porque ela merece ser vista de novo e apresentada também aos nossos jovens para saber que existe a possibilidade de fazer a sua própria empresa, um país melhor e ser dono do seu próprio destino. Para você ver de novo isso, basta você ir no Futura Play, porque lá vai estar essa história do Valmir, assim como todas as outras das pessoas que passaram aqui e que ainda passarão nessa série. E você vai ver que tem uma coleção muito boa de gente legal, com projetos muito interessantes. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço.